Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu te convido para a gente agora abrir o coração, a mente, orar um pouquinho e pedir a Deus discernimento, sabedoria, que nós iniciaremos o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. É um texto que fala sobre os dons espirituais e eu quero que isso fale profundamente no seu coração, no meu coração e nos desperte para essa realidade. Só que nós queremos ser despertados para a realidade positiva dos dons espirituais e sermos curados dessa realidade negativa, perversa que está no meio religioso, usando e brincando com os dons espirituais. Então eu te convido a orar nesse instante. Feche seus olhos. Pai, olha para mim, olha para os teus filhos nesse instante. Desperta os nossos corações. Ilumina as nossas mentes agora. E que o teu Espírito, Pai, que derramou sobre nós graça sobre graça, distribua os dons, e que o teu Espírito fale conosco poderosamente, e nos dê, Pai, sabedoria, sim, para que nós possamos nesses dias, no poder do Senhor, profetizar, usar os dons, semear o amor, servir-te no coração das pessoas. Desperte muitos dons na vida do teu povo nesse momento. É assim que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos lá então. Esse texto é importante para nós, porque a igreja de Corinto vai revelar mais uma vez a meninice dela. Era uma igreja que vinha sendo dividida, com muitos problemas, e aqui fica mais ainda escancarado o quanto que eles estavam dividindo, competindo e esnobando uns aos outros, com essa questão de o meu dom é melhor, o meu dom é espetacular, eu falo em línguas, você não fala. Então assim, começou mais uma vez escancarar e aumentar, o cisma entre eles, os rachas entre eles. E eu quero te convidar nesse instante a fazer isso, a ler a Bíblia comigo no capítulo 12, e eu quero que você participe. Ore bastante nesses dias e peça a Deus para te usar, despertar os dons na sua vida, para que você seja um instrumento. Os dons têm que ser buscados, eles têm que ser desenvolvidos, assim como os dons também podem ficar inativos, inibidos, né? Então é por isso que Paulo pede a Timóteo, ora assim: Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Então, amados, por favor, abra seu coração para falar sobre isso. Vá lá nos comentários, pergunte, participe. No nosso grupo de WhatsApp, quem está inscrito nele, por favor, participe também e vamos crescer juntos aqui. Verso 1, Paulo diz assim, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso aqui para mim já carrega um significado profundo. Então, antes de continuar lendo o restante, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato importante. Na década de 90, quando eu iniciei no Evangelho, a discussão era: os dons espirituais são válidos para os nossos dias? Ou seja, eles são contemporâneos? Porque uma parte dizia que sim, a grande parte. Uma parte minoria, a parte histórica mais tradicional, dizia não, eles já cessaram, eles ficaram só lá nos apóstolos, lá na igreja primitiva cessou. Ou seja, e eles alegavam justamente isso, que quando chegasse aqui o cânon, a palavra, aqui, a Bíblia, o cânon, os dons cessariam. Mas quando Paulo está escrevendo isso aqui, Paulo nem imaginava na mente dele que as cartas dele estariam aqui conosco hoje. Paulo nem imaginaria que isso faria parte do cânon, porque nem Bíblia eles tinham. Então não é por aí. E o texto lá de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que diz que quando vier o perfeito, o que é em parte será aniquilado. E essa turma diz que o perfeito aí é o cânon, não tem nada a ver. O texto ali todo fala sobre o amor e aquele texto, aquele versículo se aponta para a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, o perfeito, o amor chegar, o que é em parte será aniquilado. E vale para a existência, porque quando o amor chega em nós, a meninice acaba, o que é em parte acaba, amados. A gente cresce, a gente amadurece. Então Paulo diz a respeito dos dons espirituais. E a palavra que ele usa para dom espiritual aqui, dons espirituais, não é a mesma palavra usada aqui no verso 4. Ora, os dons são diversos. No verso 9, por exemplo, no finalzinho do verso 9, dons de curar. Não, são palavras distintas.
A palavra que ele usa aqui no capítulo 12, verso 1, dons espirituais, é pneumaticon, é a mesma que está aqui usada no capítulo 14, verso 1. Ó, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Entendeu agora? Então, pneumaticon. E esse pneumaticon serve tanto para representar, para significar coisas espirituais, atividades espirituais, ou mesmo uma pessoa espiritual, um homem, uma mulher espiritual. Só que para o contexto aqui e do capítulo 14, dons espirituais está relacionado a coisas, atividades espirituais. Então, a respeito das coisas espirituais, das atividades espirituais, dos dons espirituais, não quer, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem conhecimento. É aqui que chega o detalhe. Eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento na ignorância. Nós vamos falar sobre todos, eles existem. É para os nossos dias, é para agora. Acabou, isso aqui para mim basta. E aí ele vai mostrar a partir do verso 4 que os dons que Deus distribui, aí ele usa o grego charisma, caris, vem de caris, charis, graça. Então, carismata, ou seja, são dons, literalmente, é dons da graça. É o dom de graça que de graça você recebeu. Então, se o dom é de graça, Paulo está usando esse texto para eles, lá para os Coríntios, serve para nós, eles já tinham que trazer à memória o capítulo 4, verso 7. Se é de graça, a pergunta de Paulo é: que tens tu, o que eu e você temos que não tenhamos recebido de Deus? E se nós recebemos de Deus, e se eu recebi, para que me envaidecer? Para que me ensoberbecer? Como se de mim procedesse. Então, o dom aqui é diferente dos dons espirituais. Então, os dons são para hoje. Né? Então, Paulo fala assim, ó: sabeis que outrora, antes de conhecer Jesus, de ser agraciado, de receber graça sobre graça, de beber do Espírito, de ser batizado com o Espírito Santo, de ser selado pelo Espírito, de ser, imergido no mundo do reino de Deus, do reino do amor. Quando ereis gentios pagãos, sem conhecimento de Deus, do Evangelho de Jesus, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo os éreis guiados. Então pensa nos dias de hoje. Imagina o tanto de gente que se envolve com práticas espirituais, que entra seguindo os seus deuses, os seus ídolos. Vai ali, dá a mão para um leiro. Vai ali e faz uma obra de macumba. Vai ali, baixa um espírito, qual um demônio e tal, e fala, e profetiza, e fala em língua, e revela. Vai para um outro ambiente, tem manifestações tão tremendas que os seres humanos ectoplasmam, os espíritos vazam do corpo da pessoa. O povo mexe com coisas espirituais o tempo todo. O tempo todo. Então Paulo está dizendo, tá vendo? Quando vocês não conheciam, vocês deixavam ser guiados a esses ídolos mudos. E a palavra mudos aqui é justamente isso. É um contraste ao Deus vivo. Que eu sei que age, que opera, que construiu e arquitetou todos os universos e multiversos. Dessa mente, desse design inteligente, esse Deus que é. Porque os deuses do mundo, eles são mudos mesmos, eles não agem. Somos nós que estamos movimentando, eles se alimentam da nossa ignorância. Eles têm boca e não falam, têm pés e não andam, têm mãos e não apalpam, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm boca e não comem, têm nariz e não cheira. São mudos. Somos nós que estamos alimentando-os, eles se alimentam da nossa loucura, da nossa sede de conhecer o desconhecido, de saber o amanhã, ler minha mão. Tem gente dentro de igreja mesmo, evangélica, que não sai daqui para a cidade tal, você não perguntar a um profeta: ô fulano, leia aí, vê o que Deus tem para mim, eu viajo ou não viajo amanhã, eu caso ou não caso, eu como ou não como, esse serviço eu peguei esse ou aquele. Tem gente que fica o tempo todo assim com essa neura. Então Paulo está dizendo, a respeito das coisas espirituais, eu quero que vocês não sejam ignorantes, elas existem. Tanto para o bem, é o que Paulo vai falar aqui agora, dos dons espirituais mesmo, quanto para o mal, negativamente. Porque todo poder sobrenatural é assim, ou ele vem do maligno, ou ele vem de Deus, ou ele nasce do próprio coração humano, que não deixa de ser maligno também. Então vamos lá então, ó.
Por isso, verso 3, vos faço compreender, entender, saber, discernir, que ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus, ele vai falar muito sobre o Espírito Santo de Deus, afirma, ninguém que fala pelo Espírito Santo de Deus, ninguém que se converteu de fato, que foi batizado pelo Espírito Santo, que bebeu dessa fome, dessa sede, que saciou a sua fome nele, diz, anátema Jesus, anátema Jesus, maldito Jesus, amaldiçoado Jesus. Não tem como uma pessoa que nasceu de novo, que creu em Jesus, dizer que Jesus é um maldito e falar pelo Espírito. Por outro lado, nenhum ser humano pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Então, quando um homem na terra crer que Jesus é o Senhor, e a palavra Senhor aqui não é Kyrios, muito usado no Novo Testamento, mas é quando traduzido do hebraico, na tradução grega da Septuaginta do Antigo Testamento, é a mesma expressão de Yahvé, Jeová, Deus, o Senhor. Então, todo mundo que diz que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, a pessoa não consegue dizer isso senão pelo Espírito de Deus. Aí é que está o mistério da fé, e que eu não estou aqui para colocar no coração de ninguém, porque como o próprio nome diz, fé é mistério. Ela brota dentro de você ao ouvir essa voz de Deus. Então, Deus que te revela isso. Então, nosso Deus não é mudo. Por que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e veio para cá, para a terra prometida, para a Palestina? Porque ele ouviu essa voz de Deus, que ecoou dentro dele. Pronto, amado. Isso é o mistério. Isso é o salto da fé. E que não é no escuro, viu, gente? Parece que é no escuro, mas não é. A fé tem um chão sólido de coerências. Vamos lá, então. Mais ainda, amados. Ora, os dons, tá vendo? Charismata, carisma, são diversos. Diversos. Tem dom de todo jeito. Tem dons, por exemplo, eu creio que tem dons que não estão mencionados aqui. Paulo menciona sobre dons lá em Romanos 12, lá em Efésios 4, aqui nas duas cartas aos Coríntios. E Pedro também fala de dons lá na primeira carta dele, no capítulo 4. Os dons são diversos. E em função do avanço da tecnologia, de tudo que está no mundo, Deus tem outros dons surgindo no seio da igreja que não tinha nesse tempo aqui. Paulo não cita aqui nesse instante. Os dons são diversos. É o que nos faz diferentes uns dos outros. Fulano com tal dom, eu com tal dom e assim por diante. Agora ele diz assim, mas o Espírito é o mesmo. Então quando ele põe o Espírito Santo, é o mesmo. Ou seja, o Espírito é o mesmo em todos. Então aqui já descarta esse negócio de que fulano foi batizado com o Espírito Santo porque ele fala em língua estranha. Quem disse que falar em língua estranha é porque ele foi batizado com o Espírito Santo? Todos nós fomos batizados em um só Espírito do corpo. E todos bebemos da mesma fonte. A salvação é no ato da fé que crê. Quando o Espírito abre seu entendimento, você é selado. Ouve o Evangelho, conforme Paulo aos Efésios 1,13. Você ouve a palavra da verdade, o Evangelho. E quando você nele crê, você é selado pelo Espírito. É isso aqui, Então, quando você crê, o Espírito derrama dons na sua vida. Daí a ideia, de alguns, e eu creio, que todo mundo, quando é batizado, quando você entra para o reino de Deus, dons são manifestados na sua vida. Os dons despertam, seja vindo de fora, como alguns creem, seja como Deus despertando os dons dentro de você. Porque você pode pensar também que os dons pré-existem na sua vida. E em função da queda, eles estão adormecidos dentro de você. Por exemplo, se eu pensar no primeiro Adão, lá no Éden, Adão era de uma inteligência fantástica, ele poderia ter todos os dons. Olha a inteligência daquele homem de dar nome a tanta coisa, de fazer tudo perfeito como ele fez. Quando ele cai, isso apaga dentro dele. Quando eu me ressuscito em Cristo e Deus me levanta dos mortos, tá vendo? E a fé brota em mim e eu agora creio, os dons são despertados. Aí Deus começa a usar cada um conforme o dom que ele repartiu a cada um. Então é graça, é de graça. E o Espírito distribui conforme ele quer. Uns assim, outros assim, a sua capacidade é assim, a sua é assim, vai ser assim, pronto, acabou. Então não é para ninguém se vangloriar. Paulo já começa a derrubar cada um deles. O Espírito é o mesmo que está agindo na vida de cada um. E também há diversidade nos serviços. Nas realizações. Mas o Senhor Jesus é o mesmo que opera na vida de cada um. Então um faz isso, outro faz aquilo, tá vendo?
mas o Senhor Jesus é o Senhor de todos. Não tem nenhum melhor que o outro. Está tendo diferenças, diversidade. Ou seja, a nossa unidade, como corpo, como irmãos, se dá na diversidade. Então eu tenho que entender isso, para ninguém ter ciúme e disputar uns com os outros, como estava acontecendo aqui. E de mais ainda, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então ele fala do Deus que opera tudo em todos, e nos ajuda a realizar todas as obras que têm que ser realizadas. Ele fala do Senhor Jesus, tá vendo? Que é o mesmo que nos dá os serviços, os ministérios, né? Para desenvolver na nossa vida cotidiana e na nossa vida ministerial e na nossa vida como igreja, coinonia, né? E fala do Espírito que distribui os dons como lhe apraz. Então você percebe que Paulo faz questão de mostrar aqui ao que nós chamamos, e a teologia chama de trindade, a presença desse Deus, o Elohim, a majestade plural, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus em nós que opera tudo, a unidade entre eles, para acabar conosco, acabar com essa ideia de que uns são melhores que os outros. Não, apenas os dons são diferentes. E o Espírito em nós. Então, nós vamos ter que falar sobre o Espírito, porque é um erro nosso ao longo da história não mencionar, não falar, não orar, não buscar mais o enchimento do Espírito Santo. Como está lá em Jó, né? Se Deus tirar o Espírito dele, sobra o que de fôlego de vida na terra? Amados, isso que é importante demais. Esse Espírito que é Deus, esse Espírito que é uma pessoa. Eu não posso mentir ao Espírito de Deus, conforme Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é energia, é um ser pessoal, é Deus em nós. Eu não posso mentir para ele. É esse Espírito de Deus que nos dá essa sabedoria para pregar, para falar, de forma que ninguém de fora consegue resistir, como foi com Estevão, com os apóstolos. É esse Espírito de Deus que é criador. Ele estava presente criando. É esse Espírito de Deus que é o mantenedor da vida. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, protegendo, guardando. Quando você é recriado em Cristo e restaurado novamente, regenerado, o que Deus faz? Te dá o Espírito. O que o Espírito faz em você? Ele te protege, ele te guarda, ele é o mantenedor. Assim como Deus criou o mundo, lembra? No princípio criou Deus, bara, o verbo ali é bara, é isso mesmo. É criar do nada, é tirar do nada, é fazer nascer do nada. No princípio, Deus tirou do nada os céus e a terra. E o Espírito de Deus protegia aquilo, guardava. Aleluia. O Espírito está aí te protegendo, está aqui me protegendo. Aí eu te pergunto, para que o medo? Se é esse Espírito que nos habita e distribui os dons em nós. É lindo isso aqui, amados. Olha, a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, grave isso, a cada um, visando a um fim proveitoso. Ou seja, então o dom do Espírito é dado a cada um dos irmãos. Então cada um tem dom. E esse dom que você tem, que você exerce na sua caminhada, no caminho com Jesus, né? Os dons são dinâmicos. Eu não tenho que ir para um lugar específico para usar o meu dom, como as igrejas fazem. Vem que a cura, não. Você vai. Eu vou contar experiências aqui. Aqui eu quero narrar algumas para a glória do Senhor, para você perceber que os dons vão se manifestando no caminho. É dinâmico. Só que nós, em função de sermos templistas e termos outros interesses pessoais, narcisistas, financeiros, nós marcamos reuniões nos lugares fechados e pedimos Deus para derramar o dom dele ali. Na maioria das vezes isso não acontece assim. É no processo. Jesus manifestava os dons, não era dentro de templo de sinagoga, muito pouco. Dentro de templo de sinagoga era no caminho, nas ruas, nas aldeias, nas vielas, nos campos, atravessando em mares, em praias. Era assim que Jesus operava.
Foi assim com Paulo, amados. Olha a história de Paulo, Estevão. Estevão, quando fala aquela multidão que queria matá-lo ali e que o apedrejou, ele não estava dentro do templo, não. Presta atenção nisso. O fim é proveitoso. Por quê? Porque é para edificação de todos. O dom que Deus me dá não é para mim, é para te servir, meu irmão. Usa. Eu sou teu. Paulo é meu, Pedro é meu, o mundo é meu, tudo é vosso. Nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Então não vamos brigar um com o outro, disputar, invejar um outro, ciumar um ao outro, não. Não tem espaço para isso aqui, amados. Não tem espaço. É tudo na dinâmica. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Agora veja bem, ninguém quer buscar os dons que não são espetaculares, que não chamam a atenção. A Bíblia aqui, Paulo vai falar de dons, por exemplo, de contribuição. Quem contribui, contribui com liberalidade. Eu sei que tem irmãos na igreja, no reino, que não tem, por exemplo, o dom da misericórdia. Não tem o dom do socorro, que também é dom. Mas tem um dom da contribuição. É gente que quando é chamada a contribuir, que fala de uma causa, ele não tem dificuldade para colocar a mão no bolso e falar assim, olha, eu estou aqui para contribuir. Deus me chamou para isso e eu contribuo com alegria, com liberalidade, com satisfação. Eu conheço irmãos aqui que fazem isso. Mas tem o dom do socorro, tem o dom da misericórdia, de irmãos que estão no seio da igreja, ele consegue rapidamente perceber a necessidade do outro. Bem-aventurados os misericordiosos. Vai chegando, ele vê um desempregado vindo com fome, ele fala, ó, fulano ali está com fome, fulano está desempregado, aconteceu isso. Ele tem o dom da misericórdia. Esses dons ninguém quer, ninguém nem fala deles. O dom do socorro, dessa compaixão, como Madre Teresa teve, tanta gente de Deus teve na terra. Tem uns até que falam, não, evangelizar é antes de fazer obra social. Outros falam, não, você faz obra social antes de evangelizar. Não, é porque tem gente que tem essa compaixão, esse dom do socorro, de socorrer multidões, famílias, bairros, vilas. Você vê uma dificuldade, ele se levanta. Fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aquele bairro está sofrendo, aquele lugar, ele tem o dom do socorro. O dom do governo, o dom de presidir. É todo mundo que tem dom para presidir, para governar? Não. Olha para as nações para você ver, olha para o Brasil, olha para ali para vocês verem. Mas é um dom de presidir. Mas ninguém quer governar, gerir, como o nosso prefeito faz. Ele não só tem o dom de governar, como ele tem um dom de administrar. Porque são duas coisas diferentes. E são dons tão importantes para a igreja quando ela se reúne com a comunidade, porque o que faríamos nós sem os administradores? Sem essa pessoa que administra, que faz fluir, que executa a ordem de quem governa. Porque quem governa, ele está por cima, ele enxerga, ele vê, ele cria situações para que os administradores, os seus subordinados trabalhem bem, executem bem suas obras. O nosso prefeito Ademir Gobira tem. Deus deu para ele esse dom. E esse dom enxerga na vida dele desde quando nós caminhamos juntos, desde o início da década de 90, 94, 95, 96. É um dom latente nele. Mas esses dons nem da igreja ninguém quer. Por isso que tem igrejas que viram uma bagunça, porque não tem gestão, não tem quem governa, não tem quem administra, porque só pensam no dom espetacular, é falar em língua, entre aspas, profetizar e revelar. Como se isso fosse mais importante que os dos outros, e não são. Não são. A gente precisa discernir e compreender, vocês vão entender tudo aqui agora. E eu estou citando esses dons inicialmente, porque eles não vão estar aqui. Mas aqui Paulo vai falar assim, ó, no verso 8, grava, ó, porque a um dos irmãos aí é dada, mediante o Espírito, grava, é o Espírito que está dando, carisma, dom, a palavra da sabedoria. Então vamos lá. O que é o dom da sabedoria? Parece que ela vai misturar com o dom do conhecimento, mas não é. Porque tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria.
Tem pessoas que têm sabedoria e não têm conhecimento. Então esse dom da sabedoria é dado a pessoas no contexto de grupo para ele resolver situações, enxergar situações. Não, isso aqui se resolve assim. A sabedoria mostra assim, Deus me mostra assim. Ele enxerga, ele tira algo mais de uma situação. É o que Paulo falou com eles lá no capítulo 6. Não tem um sábio aí no meio de vocês para julgar as causas entre vocês? Vocês têm que ir nas causas, nas demandas entre vocês, nos litígios entre vocês, vocês têm que ir procurar nos juízes de fora? Então, essa sabedoria é a sabedoria que Deus deu a esses homens aqui. É a sabedoria que Jesus falou, olha, não tenham medo. Quando vocês forem falar diante dos tribunais, o Espírito vos dará sabedoria. Lembra? É a sabedoria que foi dada a Estevão lá no capítulo 7, do capítulo 7 para o capítulo 8. Onde Estevão falou com tanta sabedoria que ninguém pôde resistir a ele. É a sabedoria que Deus deu a Pedro, deu a Paulo, deu a esses homens todos aqui. Para que o evangelho fosse crescendo, crescendo. Essa é a palavra da sabedoria. E quem é que dá? Nasce de mim mesmo? Não, é do Espírito, pelo mesmo Espírito. E diz mais ainda, e no final, ainda no verso 8, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Aí surge a palavra conhecimento. Esse dom aqui Paulo tinha de sobra. Quer ver como é que ele tinha de sobra? Você pega a carta de Pedro, Pedro vai falar de Paulo. Quando Paulo falava a respeito da salvação, Pedro vai dizer assim, ó, que Paulo falava com tanta sabedoria, com tanta graça de Deus, que os incrédulos deturpavam a palavra de Paulo. Paulo tinha um conhecimento fantástico. Paulo tinha um conhecimento tão grande do Velho Testamento que ele tinha a capacidade no Espírito de Deus de ir lá nas páginas do Velho Testamento, arrancar Jesus de lá e colocar Jesus frente a frente com as pessoas. Fala assim, ó, isso aqui é Jesus. Esse é o conhecimento que é importante para a gente lutar pela fé evangélica e responder à sociedade que tenta destruir Jesus, que tenta destruir a palavra, destruir isso aqui, ó. Não tem como destruir, porque Deus dá esse conhecimento a certas pessoas, e todos eles aqui tinham, você pode ver que os apóstolos tinham praticamente todos os dons, mas você lendo, você vai perceber que uns dons são mais que outros, são mais exacerbados na vida de um do que de outros, são mais ativos na vida de um. O conhecimento, por exemplo, você vai percebendo na literatura de Paulo que ele tinha essa bagagem de conhecimento, do grego, do hebraico, da filosofia grega, da filosofia judaica. Ele tinha esse conhecimento todo da sociedade romana, das línguas. Falava o grego, falava o hebraico, o aramaico. Ele tinha esse conhecimento. Isso agregava. E diz o texto, ó, a outra palavra do conhecimento. Amados, não vamos prolongar não nesse instante. Eu quero orar com você, porque nossos vídeos vão continuar. Eu quero parar nesse verso 8. E eu quero orar nesse instante contigo, para que Deus desperte a ti, desperte a mim, para que nós sirvamos a Deus com os dons que Ele nos deu. Se você acha que não tem dons, nós todos os dias oraremos aqui pedindo a Deus para despertar os dons em nós, reavivar os dons em nós. E se você tem dons e está inativo, peça a Deus para reavivar esse dom. Saia da sua sonolência, desperta. E se você está num ambiente de igreja competindo, ciumando o irmão por isso, por aquilo, você vai perceber aqui na leitura que isso não tem cabimento dentro do reino de Deus. Porque o Espírito que está no irmão lá é o mesmo que está em mim. E todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Vamos orar nesse instante. Pai, obrigado por esse tempo de leitura da Tua Palavra. Obrigado pelos nossos. Obrigado pela nossa família. Obrigado porque somos igreja do Senhor. Nós somos um corpo, Pai, um só em Ti. Cristo é o Senhor. É o Teu Espírito que em nós habita e distribui os dons em nós. É o Pai Criador que nos guarda e nos protege nessa terra. Obrigado, Deus. Desperta em nós os dons. Dê nesses dias os dons de curar. Dê-nos a palavra da sabedoria, o dom do discernimento, o dom, Pai, do conhecimento, o dom da sabedoria. Dê-nos o dom do socorro, do governo, o dom de administrar. Dê-nos o dom da misericórdia, de contribuir, de ajudar. Ajuda-nos, Pai.
Desperta, ó Espírito. E nós clamamos a Ti nesse instante, ó Deus, profetizando no nome de Jesus, segundo a palavra do Senhor, que o Senhor sopre o Teu Espírito na vida de cada um agora e ressuscite os dons que estão enterrados. E levante o irmão, e abençoe a casa do irmão que está ferido e machucado. Oh Deus, e levanta aquele pai, aquela mãe, aquele que está doente, entubado, machucado, ferido no hospital. Sopra o teu vento e cura, Senhor, aleluia. Ministra sobre cada um. Obrigado pelos que estão chegando. Que cada um seja agora, Pai, restaurado. Aquele que ficou como criança brigando nos ambientes religiosos com respeito aos dons espirituais, pacifica esse irmãozinho, essa irmãzinha agora, Pai. E fala no silêncio do coração dele, para ele entender que ele é do Senhor. Mesmo que ele nunca tenha, Pai, falado em línguas, ou profetizado, ou revelado, ele é do Senhor. O Senhor o amou e o chamou. Obrigado, Deus, por esse momento. Cura-nos e nos fortalece e nos encha com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.